Olá, meninas. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu estou aqui bem à vontade, tô sentadinha, porque hoje eu vou dar para vocês apenas algumas dicas para montar o seu negócio ou montar, né, um brechózinho ano que vem, ou começar alguma coisa já agora. São dicas para quem quer iniciar, né? Eu sei que no YouTube tem muitos vídeos, né, que ajuda a gente. Tanto é que eu mesma já procurei muitos vídeos, me ajudou bastante muitos vídeos, né? E nunca é demais uma dica aqui, uma dica ali, né? Pretendo que esse vídeo seja rápido. Então, assim, o brechó, como eu havia mencionado, está entrando muito na moda, né? Você consegue encontrar brechó hoje muito mais fácil em vários lugares, né? E quanto mais barato o brechó mais cliente a pessoa tem, a dona do brechó, né? Isso é muito interessante. Mas tem lugar que não é barato. Eu conheço lugares que o brechó é caro, né? É muito chique até, né? Mas tem aqueles clientes também que gostam desse tipo de brechó. Nada contra, porque vou falar pra vocês que tem muita roupa legal também, nesses brechó. Roupa, sapatos, bolsas, tudo, né? Mas a minha intenção desse vídeo, meninas, é um vídeo curto, né? Com apenas algumas dicas para 2023, para quem quer começar com alguma coisa, quer ter uma renda extra, às vezes você não tem muita ideia, mas o brechó você consegue ter uma renda assim. Consegue. Se você pegar firme, né, você conseguir ali ir atrás, pegar com garra, você consegue ter um negócio legal. É interessante que quando você pega para montar um brechó, você entra num universo de brechoeiras. Na verdade, você conhece coisas que você nem sabe. Roupa, marcas de roupa, qualidade, você começa a conhecer tudo isso. Mas como começar? Fabi, como eu começo? Como eu posso começar a montar meu brechó? Olha, um dos primeiros passos que você pode fazer, como eu vi também em alguns vídeos, eu também coloquei em prática, né? É vender peças que você ganha, peças suas que você não está usando, tá parado lá no guarda-roupa, tá mofando. Vai, lava essa peça. Tá bonita? Não tá rasgada? É uma peça boa? Lave, deixa cheirosinha, passe ela e divulga. Se você tem redes sociais, né? Facebook, Instagram, é um universo de redes sociais. Divulga, aproveita essa oportunidade que as pessoas estão muito no celular. A tecnologia avançou bastante. Você consegue fazer o seu logotipo no celular. Você consegue fazer muitas coisas no próprio celular, para quem não tem um computador em casa, né? Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo no meu celular, né? Eu poderia ter uma câmera de última geração, mas eu prefiro gravar no meu celular, né? E o que você faz? Você lavou essa sua roupa? Não precisa, assim, claro que seria interessante mais de uma peça, né? Você pega ali aquela pecinha, umas peças, separa. Se você conhece alguém que gosta daquele estilo, ofereça. Olha, fulano, tem essa roupa aqui tal, tá em ótimo estado. Tira uma foto legal, com fundo bom, sabe? Monta um cenário legal. São coisas, meninas, que vocês conseguem fazer, assim, em 1 hora, 2 horas, vocês conseguem montar uma coisa bem legal. Pega um pano branco, ou então um fundo branco, ou um fundo neutro. Pega aquela roupa, sabe? Passadinha, bonitinha. Compra, ó, vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Olha, eu tenho esse tipo de flor artificial. Tá vendo? Olha, que legal. Ah, Fabi, mas o que você faz com essas flores? Muita coisa. Dá pra você... Se você for tirar foto, por exemplo, de uma roupa
assim, afeminado, né? Um macacãozinho, talvez, um shortinho. O que você faz? Pode pegar só uma rosinha dessa, né? Ou pode pegar o buquê todo, coloca do lado da foto. Ou então você pode, se você acha que aquela roupa é mais para jovem, mais para estudante, pega um caderno, vai usando a criatividade. Você procurar no YouTube lá, como fazer foto para vender roupa, você vai achar muitas dicas legais. Então, tá, Fabi, eu não tenho criatividade, eu não tenho tempo para fazer isso. Beleza, tranquilo. Não precisa, então, perder seu tempo fazendo assim, porque às vezes não tem tempo mesmo, né? Eu entendo. O que você pode fazer também? Veste a roupa e manda alguém tirar uma foto com você vestida, frente, trás e de lado. Coloca no Facebook, coloca no Instagram, coloca preço, seu contato. Assim, você vai conseguindo ter agilidade para montar, né? Talvez até uma lojinha, né? Online. A tecnologia tem avançado bastante, como eu mencionei, você consegue fazer isso no próprio celular. Uma das dicas é essa. Tem uma roupinha lá que você não está usando no seu guarda-roupa, lava, passa bonitinho. Dependendo da situação, às vezes nem precisa lavar, já está lavada, limpinha. Ofereça, sabe para quem oferecer. Tá bom, Fabi, eu já fiz isso, eu quero vender mais, e agora? Bom, você pode reservar um cantinho, né, da sua casa. Não precisa ter um canto grande, um comércio, para você ter um brechó. Se você tiver um cantinho na sua casa, se tiver um cantinho que você consegue, uma cômoda, guardar as peças, que elas vão ficar limpinhas, não vai pegar pó, dobra, guarda aquelas roupas, aí você fala, essas peças é para vender. Então, se organiza, né? Um dos primeiros passos, na verdade, é se organizar. Pega lá um caderninho, eu vou fazer isso, tal, tal, tal. Vai tentando seguir aquela ordem que você anotou. Se você separou ali bonitinho na cômoda, tira foto, vai divulgando. Tá, Fabi, mas eu quero vender mais. Aí sim você pode ir para uma garagem, se você tiver um espaço na sua casa, tiver uma garagem. Eu, por exemplo, quando eu montei meu brechó, eu montei na sala da casa da minha tia, né? Uma casa alugada, eu peguei ali o espaço da sala dela, montei o brechó ali e peguei um outro cômodo para fazer uma área só de infantil. É uma casa, né? Onde eu tô também é uma casa também, só que é diferente porque aqui o espaço é diferente. Mas quando eu comecei, aí o que eu fiz? Eu separei, né? Coloquei as peças dos meninos lá fora, né? Os ternos, as blusas, né? As camisetas, bermuda lá fora. Por quê? Porque geralmente o homem é um pouco mais tímido, né? Tem um pouco mais de vergonha de estar entre as mulheradas. Então deixei um cômodo separado para eles também. Então assim, eu usei a garagem da minha tia, a sala e um quartinho que tinha também. Então, quem já começou a me conhecer, ia até a casa, sabia onde eu morava, ia até lá, né? Eu ainda estou, eu não tenho assim uma loja grande, porque como eu falei, eu moro no interior, né? Então assim, é um lugar pequeno também, só que agora tá mais separado, a entrada é diferente, né? Então eu consigo me organizar melhor. Mas assim, meus amores, esse espaço que eu usei, eu consegui montar na casa que eu falei, né? Então assim, você tem um espacinho ali legal, às vezes você tem só uma janela que já dá de frente com a rua, já escreve ali brechó. Ou então usa sua criatividade, né? Coloque o nome do seu brechó, do seu brechózinho. Aí o pessoal às vezes vai aparecer na janelinha, vai perguntar, né? Se você tem algum tipo de peça de roupa, já deixa na frente já alguns cabides, né? Pendurado, com umas peças legal, uns vestidos, uma peça que você sabe que vai chamar atenção. Homem também, viu? Homem também vai, sabe por quê? Tem uma amiga minha que no centro da cidade, ela tem um quiosque. O quiosque, gente, ela vende roupa perto de um monte de gente que vende comida, vende churrasco, não tem nada a ver onde ela tá. Mas eu tava conversando com ela esses tempos, foi um rapaz lá perguntar pra se ela tinha bermuda.
Ele entrou lá no quiosquezinho dela, que só cabia ela e ele. Eu fiquei do lado de fora vendo. E ele comprou uma bermuda, comprou 3 camisetas e um boné. Então pensa, esse espacinho pequeno e ela consegue vender. Então assim, tem lá seu espacinho, dá pra você montar umas roupinhas. Ah, Fabi, mas onde eu vou conseguir roupa? Eu não tenho dinheiro pra ficar comprando lote de roupa, eu não tenho. Meninas, vou ser sincera com vocês. Roupa é uma coisa que a gente ganha. Se você não tem costume de ganhar, como por exemplo, quando nós somos solteiras, ainda mais eu que veio de uma família grande, nós ganhávamos muitas roupas, né? Ganhava roupa, sapato, bolsa. Depois que eu casei, formei a minha família, não ganho tanta coisa. Eu ganho ainda, mas antes eu ganhava mais, né? Então o que você pode fazer? Tem roupa lá das crianças, que as crianças não estão usando. Em vez de você doar ou vender, pode doar ou vender também, aí você faz o que você quiser. É uma dica apenas. Você pode também vender aquelas pecinhas. Vende baratinho, R$1, R$2. Às vezes você consegue vender umas 10 peças. Já pensou, você vender umas 10 peças por R$2? Você já ganha um dinheirinho pra você. Com esse dinheirinho você já consegue comprar alguma coisinha pra você. Uma outra dica também é você poder perguntar pros parentes, né? Ah, fulano, olha, eu quero montar um brechó. Tem roupa lá que você não quer, roupa boa, que você não sabe pra quem doar? Aí pode ser que você consiga assim também. Se não conseguir desse jeito, doado pelos parentes ou seu mesmo, né? Tem lugares, meninas, que vocês compram roupa muito em conta. Às vezes pela internet também acha muito em conta mesmo, né? Peças de R$1, R$1,50, R$2. Eu não vou falar pra vocês onde, que eu não sei exatamente qual site que é. Não sei dizer. Mas uma das dicas que eu quero dar pra vocês é isso. Se você quer montar um brechózinho, ainda mais agora no ano 2023, quer ter uma renda extra, faz isso. Pega blusas que você não tá usando, bolsas. Eu falo isso porque nós mulheres temos roupas. Nós temos. Tem roupa pra dar e vender. E quem não tem, você consegue arrumar. Aí você tem que... Por isso que eu falei, né, no começo do vídeo, a iniciativa, meninas. Nada cai do céu, né? Infelizmente, a única coisa que cai do céu é chuva, né? Fora isso, nós temos que batalhar. Batalhar para conseguir o que nós queremos. Não é fácil, às vezes, realmente, quem é brecholeira sabe que às vezes não é fácil, porque é muita peça, às vezes, você tem que higienizar, você tem que separar, né? Tem que muitas passar, né? Para não ficar uma coisa assim muito embolada, muito feio, né? Quem é brecholeira vai me entender. Então, pode ser que não seja difícil. Para mim mesmo eu gosto, é uma coisa que eu gosto de paixão, mexer com roupa, mexer com brechó, eu gosto porque desde criança eu conheço brechó, né? Então, mas para quem quer começar, também tem que gostar um pouco. Se vocês procurar no YouTube, tem muitas mulheradas aí vendendo pela internet, como eu também tô fazendo. Ah, Fabi, eu não tenho loja, não tenho condições. Monta ali um espacinho livre, filma. Ah, Fabi, eu não tenho tripé, não tenho... Coloca o celular em alguma coisa, num banquinho, vai se ajeitando, que aí você consegue, tá bom, meninas? Meus amores, era isso que eu queria falar pra vocês, dar um incentivo pra quem quer começar. Embora eu não falei muito, porque como eu falei no começo, eu não quero que esse vídeo seja muito longo, tá bom? Mas comece assim aos pouquinhos, vai engatinhando, né? Quando um bebê ele começa quer andar, ele engatia até chegar um dia que começa a andar até correr. E às vezes nem consegue segurar. Então é assim com nós. Infelizmente a vida é desse jeito, né? Tem momentos na nossa vida que se nós não tomar a iniciativa mesmo, nada acontece. Então, fica o incentivo para vocês, tá bom? Espero que dê certo. Deixa aí nos comentários se deu certo, se vocês vão querer fazer mesmo, se quiserem mais dicas. Me pergunta que eu respondo, tá bom? Eu estou à disposição
para ajudar vocês também. Não quero só sair vendendo e nada de conversar com meus amores, meus clientes, porque nós somos seres humanos, né? Todos nós passamos por dificuldades. E qualquer coisa, qualquer dica que precisar, pergunta para mim. Chega lá no comentário e fala, Fabi, como você começou? Me dá a dica disso e tal. Eu vou dar o meu melhor, tá bom? Vou me esforçar. Eu sou um pouco nova também em área de brechó, então assim, eu estou aprendendo e vou ensinando vocês também. Tá bom, meus amores? Então é isso, fiquem com Deus, viu? Obrigada por vocês terem assistido até o final. E mais pra frente eu vou fazer uns vídeos vendendo mais um pouquinho. E vou tentar, nos outros vídeos, ser o mais breve possível, tá bom? Beijo pra vocês, viu? Fiquem com Deus. Bye, bye.